Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui. Estou muito feliz de ter todos vocês aqui nessa nova plataforma. Obrigada pela confiança. Tenho certeza que esse conteúdo aqui vai te ajudar muito com a sua formação, tá? Para começar, vou me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Jéssica, eu sou dentista, sou mãe e dou algumas dicas de odontologia e maternidade aqui nas redes sociais, principalmente no TikTok. E quem me vê aqui, imagina que eu tenho muito tempo para fazer todos os meus roteiros de vídeos, para estudar sobre as coisas que, digamos, que eu aprendi na faculdade. São coisas que você aprende na faculdade. Tudo que eu falo aqui são coisas de clínico. Mas a verdade é que eu não tenho que ler nada para fazer nenhum tipo de vídeo para vocês, simplesmente porque eu me formei de uma forma muito efetiva. Ou seja, eu usei minha faculdade totalmente a meu favor. Mas calma, não foi sempre assim. No começo, eu tive vários problemas, muitos problemas, principalmente para me enquadrar, porque eu tenho TDAH e eu não sabia muito bem a minha forma de aprender, como eu ia estudar. Então, eu pegava uns livros na biblioteca e fazia uma confusão, aquele monte de livro. E eu ficava maluca, estudava pelo livro, chegava na hora da prova, tirava dois. E eu falava, gente, mas eu estudei pelo livro. E eu tava me esforçando, eu sei que eu estava me esforçando. Só que eu tava totalmente assim, no mundo da lua. Digamos que eu não tinha aprendido a me conhecer para poder saber o método de estudo que eu ia aplicar para mim, porque se você não sabe, cada pessoa tem um método de aprendizagem diferente. E quando você consegue conhecer você, que ponto que você tem, os seus pontos positivos, seus pontos negativos, e com isso preparar uma forma de estudo que vai ser legal para você, tudo começa a fluir de uma forma e a faculdade do meio para frente, a minha faculdade fluiu de uma forma que não me dava trabalho, entendeu? Eu estudava de uma forma simples e fácil e fluiu. Eu não tinha que ficar parando para estudar e aquela dor de cabeça, porque a gente tem clínica na faculdade. Então chega ali na reta final, você está totalmente envolvido com o TCC e tudo mais, e parar para estudar muito, você só vai decorar. Você vai pegar, infelizmente, você vai pegar aqueles modelinhos prontos ali como é que chama, gente? Resumo, isso. De resumo, vai aprender, vai fazer a prova, mas não vai fixar. O importante hoje em dia da gente pensar é que a gente tem que formar de uma forma diferenciada. As pessoas estão formando todas com o mesmo conteúdo, formando a base de resumo, e chega no final das contas, no mercado de trabalho, não tem emprego para mim. Não tem emprego para vocês que não estão estudando da forma certa, não estão fazendo a faculdade da maneira correta. Quem está fazendo uma faculdade bem feita já sai no mercado de trabalho muito à frente das outras pessoas, sabe? E você que viu minha live, você sabe quando eu contei a minha história, tudo que eu passei, eu fui representante de sala, eu me enrolei inteira na faculdade e eu cheguei a um ponto que só tava eu e eu. Eu não tinha ninguém para pedir resumo, eu não tinha ninguém para pedir ajuda, então nem passar uma colinha eu tinha, então eu tinha que me virar e foi a melhor decisão que eu tomei. A decisão de me formar com todo aquele conteúdo dentro da minha cabeça. Gente, eu falo para vocês, eu não vou falar que eu tenho 100%, que seria impossível, mas eu tenho 80% daquele conteúdo na minha mente, eu tenho tudo aqui. Eu acesso, às vezes eu vejo uma coisa, que eu esqueço muito de palavra, que eu esqueço. Uma ou outra, muitas vezes, mas, de modo geral, eu tenho aquele conteúdo bem fixado na minha cabeça. Isso foi muito importante para mim. Porque a parte clínica você vai desenvolver um pouco depois da faculdade. Então é tranquilo se você chegar um pouco inseguro para poder atuar, mas se você tiver tudo na cabeça, você pode ter certeza que aquilo vai te dar segurança para executar os procedimentos. E na hora de conversar com uma entrevista de emprego, por exemplo, a pessoa vai perceber que você tem um diferencial. Tá? Isso vai ficar nítido nos primeiros minutos que ela conversar com você, que você tem conhecimento do que você está falando. E nesse primeiro módulo eu quero falar com vocês, tirei o óculos que eu estava dando reflexo. Primeiro módulo eu quero falar para vocês se descobrirem, tá? Primeira coisa que eu vou falar aqui pode ser soar meio, ai, não tem nada a ver, mas você vai entender onde eu quero chegar. Descubra se você não está no momento emocionalmente muito fragilizado, se você não está com nenhum problema de TDAH, se você não tem um déficit de atenção, né? Ou se você está com ansiedade, algum transtorno que esteja te impedindo de avançar na faculdade, porque, gente, isso faz total diferença. Se você estiver bem emocionalmente, mentalmente, vai ser muito mais fácil, tá? Muito mais fácil. Então, se você tiver que ir no médico, se consultar, resolver isso, pode ter certeza, não adia, tá? Não adia, porque eu falo pra vocês, eu adiei muito a me cuidar emocionalmente e isso atrapalhou muito meu desenvolvimento na faculdade. Porque eu tava com meus problemas pessoais, a minha cabeça cheia de coisa e eu não conseguia introduzir ali as coisas. Tem uma hora que eu falei assim, eu vou desistir, vou embora. Quando começaram a me dar aquele monte de instrumental, quem fez odontologia aqui vai saber, eu falei assim, agora não tenho o que fazer. Eu não vou gravar isso aqui nunca. E todas as coisas eu arrumei uma forma de aprender. Sabe que assim, não estava aprendendo desse jeito? E eu fui por tentativa e erro. Eu vou mastigar aqui tudo dá pra vocês de mão beijada. Ah, não aprendi assim. Vamos inventar um jeito. Anatomia mesmo. Eu falava assim, nossa, eu não consigo aprender anatomia, eu não consigo ler, todo mundo lendo ali, e eu não conseguia ficar na sala com os cadáveres. Então, eu tinha um problema muito sério. Eu sentia muito mal, tanto com formol como de estar naquele ambiente. Eu não conseguia, gente.
Então, eu tive que desenvolver um método de aprender anatomia. E eu fiz anatomia. E olha que na minha faculdade de anatomia tinha aquele sininho, você ia nos cadáveres e tinha três, acho que três não, 1 minuto e meio para você responder a questão, o sininho tocava, a sirene tocava, tchau, não, não. Você tinha que mudar de peça e, ó, então você tava com o cheiro do formol, a pressão do sininho tocando e tinha que escrever ali qual a parte anatômica era. Não sei se a sua faculdade é assim. Se não foi, dê graças a Deus. Mas eu pegava sua bota, que é um livro que a gente usa de base para medicina, odontologia, fisioterapia, se você faz, e eu ficava nessa bota de nada, gente. Eu olhava essa bota dia e noite, nada. O negócio não fluía. E aí eu tive a brilhante ideia que não é nada demais, mas pelo menos era a minha forma de aprendizado. Por isso que eu quero falar para vocês hoje o tema desse módulo de ser descobrir por isso. Descobrir onde você tá, para você saber se você tem que se tratar de uma outra coisa primeiro, e também descobrir o que te faz ter deficiência. Descobrir qual é a sua deficiência, qual área. Ah, eu tenho dificuldade em estudar para a prova. Ah, eu tenho dificuldade em fixar o conteúdo. Ah, eu tenho dificuldade em fazer a prova. Ah, eu tenho dificuldade, eu fico muito ansioso na hora da prova. Ah, eu sei o conteúdo, mas eu não consigo fazer a prova. Ah, o que eu estudo não cai na prova. Então, assim, qual é a sua dificuldade? Pega um caderninho, anota ali, faz uma reflexão com você mesmo, se pergunta aonde eu estou errando, aonde eu não estou conseguindo passar. É no ponto de estudo, eu não estou conseguindo nem estudar direito, ou eu não estou conseguindo me organizar direito. Depois que você identificar a sua deficiência, né, ali onde você tem seu ponto fraco, o que você vai fazer? Vai trabalhar em cima dele, focando já nesse objetivo. Olha, eu preciso melhorar a minha execução da prova, eu preciso melhorar meu tempo de prova. Tem gente que não consegue, no ensino médio eu tinha esse problema. Eu não conseguia usar o tempo, por exemplo, do Enem para fazer o Enem. É tempo, é interpretação, você não está conseguindo interpretar as questões? Tudo isso tem solução, tá? Calma, que não é nem um truque de mágica, mas são coisinhas que eu queria que alguém tivesse me ensinado antes, porque eu não tinha quebrado a cabeça. Porque, igual eu falei na live pra vocês, eu não tinha um ser humano para me ajudar, entendeu? Eu não tinha um filho de Deus que gostava de mim naquela sala para me ajudar. Pelo contrário, minha sala era muito competitiva e, como eu tirava boas notas, eu fui cada vez mais criando inimigos. E, pessoal, espero agora que vocês estejam me escutando, mas é isso. Vamos identificar então depois o seu método de aprendizagem. Eu vou te ensinar aqui depois como você vai fazer isso, tá? Porque existem métodos de aprendizagem e de fixação de aprendizado, tá? Se você não fizer só aprender e não passar pelo processo de fixação, você não vai conseguir. Se você só passar pelo processo de fixação e não aprender, então tem que ser as duas coisas bem juntinhas, tá? E aprender, a base de aprender você aprende ouvindo ou lendo. Depois que a gente vê qual das duas coisas é a base, né? Digamos que é a base para aprendizado. É ler ou ouvir. Depois a gente vai descobrir o seu segundo método de aprendizagem, que é basicamente o seu método de fixação de conteúdo. Aí você aprende lendo e fazendo um resumo do que você está lendo. Aí então você é ler e escrever. Ou você aprende lendo e depois repetindo em voz alta o que você está lendo. Aí já pula para ouvir também, né? Ler e ouvir. Digamos que as duas bases você tem. Ou você aprende lendo e ouvindo e também escrevendo. A gente vai descobrir, entendeu? Se você lê e precisa falar em voz alta, se você lê e precisa escrever, e aí parte para o terceiro ponto, que é fixar o conteúdo, tá bom? Porque eu vou ensinar para vocês sempre estudar antes, bem antes, para você depois só ter o seu mapa ali mental, para você só fixar o conteúdo e relembrar, tá? Nunca deixe para estudar em semana de prova. Em último caso, tiver um imprevisto, que isso é cilada, tá bom? Segunda forma que é ouvir, aí é ouvir e escrever um resumo do que você está ouvindo, ou é ouvir e explicar para alguém, tá? Ou é ouvir e escrever um resumo também, entendeu? Eu vou colocar para vocês aqui depois o desenho, para vocês clarearem sobre isso. E aí, depois que eu te der, né, o jeito de aprender, né? Aliás, o jeito de descobrir, depois que eu te der o jeito de você descobrir qual a sua forma de aprendizagem, a gente vai começar a se encaixar ali, clarear para você. Você vai perceber que às vezes você estudou a vida inteira com um método de estudo que não era para você, que é o convencional, às vezes só lendo e fazendo resumo, que para você nunca ia funcionar e você não é que você não sabe, você só não está conseguindo aprender do jeito que é feito para você, né? Então, o que a gente tem que fazer? Usar cores, algumas pessoas precisam de cores. Eu mesma eu desenhava algumas coisas, quando é a parte mais de imagem, né? Por exemplo, na lâmina, eu olhava. Então, assim, talvez essa coisa pequena e boba que eu tô falando pra você aqui, que você talvez achar uma bobagem, vai ser o ponto que vai girar a chavinha pro seu sucesso. E você vai levar isso pra vida, no seu trabalho, tudo que você for fazer, você se entender e descobrir o que funciona pra você, vai abrir portas em tudo que você for fazer. Tem coisa que você vai bater o olho e falar, isso aqui eu não sei fazer, ou você vai arrumar um jeito seu de fazer, porque não é porque a pessoa sabe fazer uma coisa que não existe outra forma de fazer a mesma coisa,
tá? E a sua forma de fazer. No final, gente, pra ser sincera, eu já tava com um pouco mais de habilidade pra isso. Mas no começo, até eu pegar essas habilidades, eu tive que dar um trabalhinho ali né, de criar umas artimanhas, digamos, ali pra poder o negócio ficar mais fácil, tá? Por exemplo, colocando papel na parede. Aí eu separava uma parede, tava aqueles, eu não lembro agora, o nome agora, aqueles papelzinhos coloridos. Então, colocava eles com algumas coisas mais importantes, fazia um mapa mental, às vezes com uma folha, tá? Às vezes desenhava, de anatomia eu desenhava e colocava os nomezinhos ali, tá? Mas eu vou explicar tudo pra vocês como que faz, detalhadamente. Mas agora o primeiro exercício que eu preciso que vocês façam pra mim é esse, tá? É o exercício de se descobrir, tá? Parece coisa besta, mas é o mais importante agora. Você vai descobrir em que momento você tá, se você tá legal mentalmente pra poder se dedicar aos seus estudos, né? Se você não precisa ali procurar um médico, um psicólogo, né? Dar uma aliviada, porque no nosso dia de hoje estresse é o que tá deixando as pessoas malucas, né, gente? Então vamos ser sinceros. Então, se você estiver muito estressado, tentar colocar a cabeça no lugar, porque senão nada que você colocar a mão vai dar certo. E o nosso objetivo aqui não é fazer você sair o aluno nota 10 da sala, tá? Nosso objetivo aqui é fazer você sair uma pessoa completamente capacitada da faculdade para o mercado de trabalho, tá bom? Principalmente isso, tá? A nota vai vir como consequência, mas o objetivo não é decorar e chegar na prova e fazer a prova, ah, eu vou te dar uma fórmula milagrosa para você chegar na hora da prova e tirar 10. Tá? Sim, não é esse o objetivo, tá? O objetivo é você fixar o conteúdo na sua cabeça. Não importa se você vai tirar 8, se você vai tirar 9 em uma, 8,5 na outra, 9,5 na outra. O que importa é você saber que você saiu da faculdade preparado. E essa sensação é maravilhosa, tá? Essa sensação traz segurança para você ingressar no mercado de trabalho, que está cada vez mais concorrido. Tá bom? Então, se você gostou, continue aqui. Vou fazer os outros módulos para vocês e não deixe de fazer o deverzinho de casa. Descubra os seus pontos de deficiência, né? Onde você está precisando melhorar, qual que está sendo a sua barreira, o seu desafio. E segundo, descubra também seus pontos fortes. Ah, essa matéria aqui eu sou melhor, essa aqui não. Para você já fazer a listinha ali, ó, preciso melhorar tal ou tal matéria. E em qual função? Função de executar a prova, de fazer, de estudar, enfim. Anota tudo isso, tá? Bem bonitinho. E o segundo, que eu falei para vocês testarem qual o método de aprendizagem de vocês, eu vou dar um exemplo para vocês poderem testar isso em casa, tá bom? Lembrando que na Casa do Céu, a boa vontade vai ter que partir da sua parte, tá? Eu vou te ensinar, vou te ajudar, mas a boa vontade tem que ser sua, você que tem que querer, tá bom? Eu vou clarear as coisas para você, vou abrir assim um leque de possibilidades que vai facilitar muito a sua vida, mas é você que vai fazer toda a diferença. Agora, para vocês aprenderem seu método de estudo, é o seguinte: vou dar um exemplo de histologia, que a gente tinha que desenhar, você via ele na lâmina e desenhava para você na hora conseguir identificar na lâmina, tá? Normalmente, as pessoas têm 1 ou 2 métodos, até 3 de aprendizagem. Lembra que eu falei para vocês? Então, você vai fazer o seguinte: vai pegar 2 textos pequenos, com informações, sabe? Nome científico, uma coisa. Pode ser de qualquer matéria, tá, gente? Não precisa nem ser de matéria, pode ser até um texto de outra coisa. Mas se for de matéria, já é uma coisa que você já sabe que a gente trabalha com coisas chatinhas. Então, se você colocar um texto muito legal, vai ser fácil você gravar. Então, é melhor pegar um texto bem chatinho, um pedaço de um artigo científico ali, com os nomes e tal. Recorta eles, tá? 2 diferentes e 2 imagens, tá? Você vai colocar elas na sua parede. Toda hora que você passar ali, quando você estiver em casa, você vai dar uma lida naquilo ali. No outro dia, você vai pedir alguém para poder pegar aquele texto e pedir para você falar. Vamos ver quantidade de coisa que você vai acertar ali, tá? Não pode ser isso muito tempo, porque como o texto é curto, tem que ser ali umas... Você ficou olhando ela ali no máximo um dia, tá? No máximo um dia durante o seu dia, não é o dia inteiro também, não pode ser final de semana. Um dia que você passou algumas vezes ali de manhã e à noite. Então, se você fixou aquilo ali bem, você salva essa informação. Depois você vai pegar outro texto, aí você pode ser só um, tá? E vai falar, gravar um áudio ali no seu celular, falando aquele texto, tá? Você falando não com a voz quadrada, tá bom, gente? Que é mais difícil de gravar. Fala bem natural, lê umas 2 vezes antes, depois lê como se você estivesse falando para uma pessoa mesmo, bem natural, uma conversa. E aí você vai ouvir aquele áudio também uns momentos que você tiver durante um dia, e no outro dia você vai pedir alguém de novo para você ver, e você vai percebendo qual método de estudo ali facilita para você. E depois você vai pegar essas 2 informações, tanto a dos 2 textos que você ficou vendo e do texto que você ouviu, e vai fazer um vídeo sobre esses 2 temas diferentes, né? E você vai ver qual dos 2 vídeos você teve mais desenvoltura. Qual que ficou mais leve, qual que ficou mais fácil. E aí a gente já vai conseguir ter um norte, saber qual que é o seu método de aprendizagem. Aí você vai falar, Jéssica, mas por que desse vídeo? Gente, o vídeo é para você saber se o seu método de explicação. Porque eu abro a câmera aqui, o negócio flui para mim, entendeu? Eu vou falando. Agora, se você não tiver esse método de explicação, você vai travar. Porque se você sabe o conteúdo está na sua cabeça, você já sabe que está na sua cabeça e você conseguir explicar isso para alguém, quer dizer que o seu método é de explicação. Então, você vai explicar para outra. Você vai estudar bastante em casa e depois já sabe que a sua explicação vai te ajudar também a desenvolver, entendeu?
Aí você já vai saber que a explicação é um dos seus métodos. Mas para ter a explicação, você precisa antes ler, né? Então, geralmente, quem tem o método de explicação tem primeiramente o método de ler, ou o outro método do painel, entendeu? Ou seja, primeiramente, um dos dois. Ou é ler ou é ouvir. Essa é a base Essa é a base da aprendizagem. O segundo passo é seu segundo método de aprendizagem. E aí, descobrindo se é audição ou leitura, a gente já consegue ter um suporte, né, uma base ali para descobrir o seu segundo método de aprendizagem ou até o terceiro. Então vamos lá só para a gente conseguir recapitular. Vamos descobrir se você é ler ou ouvir. Depois, se você for ler, vamos descobrir se você vai ser ler e depois escrever um resumo do que você está lendo, tá? Se é a segunda forma sua de fixação, ou se é ler em voz alta, ou se é explicar, tá? Essas vão ser as duas derivações do ler. Então anota aí. Do ler, você vai ter três ramificações. É ler, você aprendeu, mas você tem que fixar. Você vai fixar como? Escrevendo um resumo do que você está lendo, ler em voz alta ou explicando. E se for ouvir? Você vai ouvir e fixar como? Explicando para alguém ou escrevendo um resumo. Entendeu? Então, essa base aí. Depois eu vou dar também outros detalhes para vocês, igual de mapa mental. O mapa mental, ele pode ser usado tanto para aprender como para fixar. Só que para aprender, ele fica muito difícil de ser feito, tá? Porque você tem que colocar todo o conteúdo em quadradinho. Você já sabe o que é mapa mental? Eu vou ensinar para vocês a fazer no outro módulo, tá? Mas aí basicamente você colocar o tema, por exemplo, endodontia. Aí você vai colocando ramificações e escrevendo balãozinhos, tá? Só que aí você tem que ter muita e saber não se perder naquele monte de quadradinho que vai estar ali, né? Já o mapa mental para fixar, você só vai colocar a palavra-chave. Aí você vai colocar a palavra-chave e você vai se forçar a lembrar depois que você já estudou um pouco aquela matéria, entendeu? Ah, tem uma matéria, eu vou ensinar para vocês também, que você não pode estudar na semana de prova. Não é que você não pode, mas isso é uma atitude de uma pessoa pouco inteligente, tá? Uma pessoa inteligente, ela começa a estudar antes, ela estuda todo dia um pouquinho, ou no final de semana daquela semana, para que na época de prova ela só tenha que, às vezes, recorrer ao mapa mental, tá? O mapa mental só vai estar com as palavras-chave ali, aí se caso você não esqueça de algum pedaço, você vai lá no seu resumo e olha, ou no material que você tem. Mas o mapa mental vai ser só para te dar os gatilhos de você lembrar daquela matéria, tá? Que você já estudou às vezes 2, 3 semanas atrás. Porque o objetivo é esse, você fixar de tal forma que daqui 3 semanas você vai saber daquele conteúdo naturalmente. Então, se você gostou desse primeiro módulo, já conta para seus amigos aqui para se inscreverem junto com a gente, para a gente continuar essa jornada aí de melhorar nosso desempenho na universidade. Até a próxima!